Reverendo Diácono Sandoval, estimados seminaristas, Rafael, Wesley, querida comunidade paroquial, nós estamos no segundo semestre do ano de 2026 e a Igreja no Brasil, ela nos ajuda a refletir sobre diversos temas ao longo desse segundo semestre. A cada mês, nós vamos ouvir falar de um tema específico. No mês de julho, nós somos convidados a refletir sobre o dízimo, a conscientização da importância de nós nos sentirmos participantes, membros ativos da comunidade, que ajudam a comunidade a crescer com a devolução do nosso dízimo. Depois, em agosto, nós vamos falar das vocações, vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação matrimonial, a vocação laical. No mês de outubro, a igreja nos convida a falar sobre a missão, que é o fundamento de toda a igreja. A missão foi de onde a igreja nasceu e deve continuar vivendo essa dimensão missionária. Então, esses três temas são importantes para nós: a dimensão do dízimo, a dimensão da vocação e a dimensão da missão. Nesse mês, nós estamos hoje iniciando o mês do dizimista. E quando nós falamos de dízimo, geralmente pensamos logo em dinheiro. Mas o dízimo não se resume a dinheiro. O dízimo nasce não do pagamento de um boleto, mas o dízimo nasce primeiro de uma expressão de fé. Eu sou dizimista quando eu compreendo que faço parte de uma comunidade e que essa comunidade ela é sustentada por cada um de nós. Essa comunidade ela só é possível ser construída neste mundo a partir da contribuição de cada um de nós. Quando nós nos tornamos dizimistas, nós compreendemos que eu sou igreja, eu construo esta igreja, eu faço parte dela. É aqui que eu recebo os sacramentos e por isso aqui eu preciso também contribuir, ajudar no desenvolvimento desta comunidade. O dízimo é a expressão sempre de uma fé viva, que me faz membro da comunidade cristã. Não só nos faz membros desta comunidade, nos faz pertencentes a uma comunidade, mas também o dízimo nos recorda a gratidão. Gratidão a Deus, porque tudo o que tenho vem dele. Nós, meus irmãos e irmãs, somos homens e mulheres que trabalhamos, construímos as nossas vidas e devemos compreender que tudo o que nós temos, o trabalho, os afazeres, a família, tudo vem de Deus. Nada é por acaso, mas tudo é ofertado por Deus. O dízimo é esse reconhecimento. Senhor, tudo vem de vós. Porque tudo vem de vós, eu escolho tirar uma parte daquilo que tu me destes para devolver à tua igreja, para o sustento da igreja, do reino de Deus, aqui neste mundo. Então, esse mês de julho vem para nos conscientizar cada vez mais da importância de sermos dizimistas. Se você ainda não é dizimista, corra, procura a pastoral do dízimo, faça o seu cadastro e devolva o seu dízimo aqui na paróquia para poder contribuir com a evangelização aqui em nossa cidade de Ibicaraí. Mas voltemos agora um pouco para a palavra de Deus que nos foi anunciada neste 14º domingo do tempo comum. Nós vivemos num tempo de autossuficiência. Nós, seres humanos, muitas vezes acreditamos que somos autossuficientes. E nós, cristãos, também agimos assim. Nós achamos que somos donos da nossa própria vida, achamos que somos donos do nosso querer, e ao ponto de fazer apenas aquilo que nós queremos, independentemente se aquilo é bom para o outro também ou não. Nós nos achamos autossuficientes e somos muitas vezes egoístas. Somos muitas vezes distantes, nos tornamos muitas vezes distantes de Deus por causa dessa autossuficiência. Uma prova disso é que quando nós muitas vezes vamos tomar decisões importantes em nossa vida, nós não costumamos consultar a Deus. Nós não costumamos rezar primeiro, discernir, para ver se essa é a vontade de Deus. Nós estamos sempre preocupados em fazer a nossa vontade. Hoje, numa sociedade que é pautada por
guerras, por violência, por disputas, por uma sociedade que muitas vezes nos ensina que o melhor é aquele que é mais forte, é aquele que é mais poderoso. E nós crescemos aprendendo que quem tem mais poder é o mais forte, é o melhor. E a gente começa a desejar também ter poder, ter mais dinheiro, e aí se torna ganancioso. Tudo em nome de ser o melhor, o autossuficiente. A liturgia da palavra de hoje vem na contramão do mundo. Quando Zacarias anuncia a vinda de um Messias, e o povo de Israel esperava um rei poderoso que viesse libertar o povo da escravidão, do jugo dos reinos vizinhos que haviam dominado Israel, Zacarias vem dizer que o Senhor virá, que o rei de Israel virá, mas não montado num cavalo, não com um poder bélico cheio de armas para poder derrotar o império humano. Esse rei virá simples, humilde, montado num jumento, num filho de jumenta. Esse rei virá para poder nos ensinar que o caminho da grandeza não está no poder militar, não está no poder do dinheiro, mas o caminho da grandeza se encontra na humildade. É grande, no reino de Deus, meus irmãos e irmãs, o maior não é aquele que tem mais poder, aquele que tem mais autoridade, ou aquele que tem mais dinheiro. No reino de Deus, o maior é aquele que se faz mais humilde, aquele que se faz servo. E nós devemos olhar para a nossa comunidade. Como nós estamos agindo dentro da comunidade? Dentro de casa. Será que na comunidade nós nos sentimos muitas vezes donos da igreja porque exercemos algum cargo, alguma função, algum ofício? Quando o padre nos convida para poder ser coordenador de uma pastoral ou de um grupo, muitas vezes inflamos o nosso ego achando que o padre acha que nós somos os melhores. Não. Na verdade, é porque nós somos aqueles que devemos nos colocar a serviço. Muitas pessoas falam, perguntam, padre, o senhor quer ser bispo? Para quê? Só por causa do poder, porque acha que ser bispo na hierarquia da igreja é maior? De fato, na hierarquia ele é maior. Mas ser bispo não é uma promoção na igreja. Ser bispo é se colocar a serviço. Como ser papa também não é uma promoção de um bispo, mas é ser servidor. É aquele que serve. Jesus não se coloca como um rei que veio para ser servido, mas é um rei humilde que veio para nos servir, para se colocar à nossa disposição. E nós também devemos ser assim, seguir o exemplo do Mestre, viver a humildade. Se é para desempenhar algum papel, alguma função dentro da igreja, que seja por amor à igreja, que seja por serviço, para se colocar à disposição do outro, e não para inflar o meu ego. E de onde vem essa humildade, meus irmãos? Vem de Deus. Na segunda leitura, São Paulo vai falar de algo que é dicotômico. Nós devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Quando Paulo fala sobre a carne, ele não está falando do corpo físico, mas está falando dos pecados que nós cometemos segundo a carne. São Paulo vai dizer que nós não devemos viver uma vida pautada na lógica deste mundo, que é egoísta, que é egocêntrico, que é um mundo que só pensa em si mesmo, que só pensa em poder, em ter. São Paulo está nos dizendo que nós não podemos viver desta forma. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo, devemos segui-lo em tudo. E então devemos viver a vida no Espírito, porque é o Espírito que nos provoca o nosso coração a agir diferente daquilo que o mundo nos propõe, a agir de modo diferente da proposta do mundo. É o Espírito Santo que nos purifica. E São Paulo vai nos dizer, devemos viver segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de que ressuscitou Jesus entre os mortos. E é esse mesmo Espírito que mora em cada um de nós. Então, é esse Espírito que vai nos conduzir. E nós, cristãos, devemos fazer sempre esta escolha de nos deixar ser movidos pelo Espírito Santo. É claro que muitas vezes a carne vai gritar em nós, vai querer falar mais alto. E nesses momentos, aí sim, nós devemos continuar clamando o Espírito Santo. Senhor, silencia as vozes da minha carne que gritam em mim e me impele muitas vezes em ser autoritário, me impele muitas vezes em ser orgulhoso.
Devemos combater esta carne que grita em nós muitas vezes para nos impelir a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. No Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, Jesus se coloca em oração e louva ao Pai por revelar as coisas aos pequenos e aos humildes. O Evangelho só pode ser compreendido por aqueles que têm uma pobreza de espírito. Nós ouvíamos há uns domingos atrás o Evangelho das Bem-aventuranças, e nosso Senhor falava: bem-aventurados os pobres de espírito. É necessário sim ser pobre de espírito para acolher o Evangelho, porque aquele que não tem essa pobreza de espírito sempre vai se achar autossuficiente, sempre vai achar que não precisa de Deus, que pode resolver suas coisas sozinho, que pode fazer tudo sem Deus. E aí muitas vezes tratamos Deus como um acessório que está ali no cantinho, e quando nós precisamos dele, a gente vai lá e busca. E Deus não é acessório na vida de ninguém, não quer ser acessório na vida de ninguém. Ao contrário, Deus diz que Ele é o centro. Nós devemos colocar Deus como o centro das nossas vidas. E se Ele é o centro, Ele precisa ser aquele que vai me conduzir nos momentos das decisões importantes da minha vida, aquele que vai me conduzir quando me coloco a serviço na comunidade cristã, aquele que vai me conduzir no meu trabalho, na minha família. Ele é o centro das nossas vidas. Jesus vai louvar ao Pai, porque Ele escondeu as coisas daqueles que são sábios e entendidos. Quando Jesus diz isso, meus irmãos e irmãs, é porque os sábios e entendidos são aqueles que são tão orgulhosos que não acham que não tem mais nada a aprender, acham que já sabem de tudo, quando na verdade ninguém sabe de tudo. O Senhor tem sempre algo a nos ensinar. E pode nos ensinar pela boca de qualquer pessoa. Às vezes nós estudamos e nos tornamos arrogantes porque achamos que somos detentores do conhecimento, quando na verdade nós aprendemos tanto com aquelas pessoas que são mais simples, aquelas pessoas que talvez não tenham estudo, mas com a sabedoria que vem de Deus, nos ensinam tanto com o seu modo de viver, com o seu modo de agir e com o seu modo de falar. Nós precisamos compreender que o Evangelho entra na vida daqueles que dão abertura para Deus agir. Se nós permanecermos fechados em nós mesmos, no nosso egoísmo, na nossa autossuficiência, o Senhor não encontrará espaço para agir em nossas vidas. Hoje se faz necessário que nós abramos o nosso coração para Cristo, reconheçamos a nossa insuficiência humana, reconheçamos que somos dependentes dEle e que precisamos da graça dEle. É necessário abrir este coração para Cristo, para que Ele habite, para que Ele nos conduza. No final do Evangelho de hoje, Jesus faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O Senhor nos convida a descansar nele, a colocar o peso das nossas atividades, o peso da nossa vida nas mãos dele. Mas atenção, meus irmãos, não confundamos a bondade de Deus com um Deus que é frouxo, que é mole, que não é justo. Porque às vezes a gente acha que Deus é só misericórdia, e Ele é misericórdia e é amor. Mas a misericórdia de Deus se manifesta através de sua justiça. Descansar no coração de Deus, com esse convite que Jesus faz, não significa dizer que Ele vai tirar o peso e o fardo de nossas costas. Descansar em Deus significa dizer que Ele vai carregar o fardo conosco. Ele vai carregar o peso das nossas vidas conosco, desde que nós nos disponhamos a caminhar com Ele. Deus não tira de nós os momentos difíceis, não vai tirar de nós as dificuldades de continuar caminhando, mas se coloca ao nosso lado e nos ajuda a carregar este peso. Mas para que Ele faça isso, nós precisamos permitir. Muitas vezes nós queremos carregar o peso sozinho, uma cruz sozinha. O próprio Jesus contou com a ajuda do Cirineu. Por que nós escolhemos carregar o peso sozinho? Partilhemos esse peso com Cristo.
Ele se coloca à disposição e nos convida a fazer isso. Mas só faz isso quem aprende a ter um coração humilde. Portanto, essa liturgia da Eucaristia, essa liturgia da palavra nos ensina a viver esta humildade, como Cristo viveu, humilde, entregue à vontade do Pai, que assim também nós possamos nos entregar à vontade de Deus, mas nos entregar verdadeiramente, confiar no Senhor, ter um coração humilde e esperar dele a condução das nossas vidas, esperar dele a graça que vai nos fortalecer na caminhada, que vai nos impulsionar a seguir adiante. Que nós, nesta Eucaristia, entreguemos o nosso coração ao Senhor, confiemos nele e peçamos a ele um coração manso e humilde como o dele. Assim seja. Amém.